Brasil está desesperado por um novo herói. E talvez isso seja perigoso demais para alguém tão jovem. Depois de anos vivendo entre nostalgia, frustrações e promessas quebradas, o futebol brasileiro começou a procurar um novo rosto. Alguém capaz de devolver esperança. Alguém capaz de carregar o peso da camisa mais pesada do mundo. E lentamente, todos começaram a olhar para Vinícius Júnior. Mas existe um problema. O Brasil não procura apenas grandes jogadores. Procura símbolos, procura magia, procura alegria. Procura alguém capaz de fazer o mundo sentir medo novamente quando vê a camisa amarela entrando em campo. E durante muito tempo, parecia que esse jogador não existia mais. Depois de Neymar, tudo ficou estranho. O talento ainda existia. Os nomes ainda apareciam. Mas faltava algo. Presença. A sensação de que o Brasil tinha novamente alguém capaz de decidir o futebol mundial sozinho. Então Vinícius apareceu. Rápido, caótico, imprevisível. Como se carregasse algo do antigo futebol brasileiro dentro dele. Mas no começo, ninguém acreditava completamente. No Real Madrid, ele parecia perdido. Os dribles eram incríveis, mas as decisões não. A velocidade assustava, mas os gols não vinham. E o mundo começou a rir. Compilações de erros, finalizações desperdiçadas, críticas. Por um instante, parecia que ele seria apenas mais um talento brasileiro que nunca se transformaria em lenda. Mas existe algo que separa jogadores comuns de jogadores especiais. Alguns quebram quando o mundo duvida deles. Outros ficam perigosos. E Vinícius ficou. Treinou, mudou, evoluiu. Até que algo aconteceu. De repente, os dribles começaram a decidir jogos. A velocidade começou a destruir defesas. E o garoto que antes era tratado como promessa, virou pesadelo para o futebol europeu. Champions League, noites gigantes, momentos decisivos. E então o mundo percebeu algo assustador. Talvez o Brasil tivesse encontrado o próximo rosto da sua geração. Mas é exatamente aí que a verdadeira pressão começa. Porque jogar pelo Real Madrid é uma coisa. Carregar o Brasil é outra completamente diferente. No Real, ele pode ser estrela. Na seleção, precisa ser esperança. E esperança pesa. Especialmente em um país que já viu Pelé, Ronaldinho, Ronaldo Nazário e Neymar transformarem futebol em arte. Agora, o mundo começa a fazer uma pergunta que pode mudar toda a carreira dele. Vinícius Júnior realmente está pronto para se tornar o jogador que o Brasil precisa? Ou estamos colocando sobre ele um peso grande demais, cedo demais? Porque existe uma diferença enorme entre ser amado por um clube e ser necessário para um país inteiro. Vinícius Júnior aprendeu isso rapidamente. No Real Madrid, ele cresceu cercado por gigantes. Karim Benzema, Luka Modric, jogadores acostumados à pressão, acostumados a noites impossíveis. E pouco a pouco, Vinícius começou a pertencer àquele palco. As críticas diminuíram, os gols aumentaram. E o garoto que parecia nervoso diante do gol virou decisivo nos maiores jogos do mundo. Até que chegou a final da Champions League. Liverpool, o jogo mais importante da sua vida até aquele momento. E então, ele marcou o gol que decidiu a Champions. O gol que mudou sua carreira. O gol que fez o mundo parar de enxergá-lo como promessa. Naquela noite, Vinícius deixou de ser o garoto brasileiro. Virou estrela mundial. Mas o futebol nunca permite conforto por muito tempo. Porque enquanto a Europa celebrava Vinícius, o Brasil ainda esperava algo maior. A seleção, sempre a seleção. No Brasil, sucesso em clubes impressiona. Mas é na Copa do Mundo que jogadores viram eternos. E é aí que tudo fica mais pesado. Porque a camisa do Brasil não pede apenas talento. Ela exige responsabilidade histórica. Exige liderança. Exige personalidade. Exige coragem para carregar expectativas que atravessam gerações. E talvez Vinícius tenha percebido isso em 2022. Naquela Copa, o Brasil ainda girava em torno de Neymar. Vinícius era importante.
Mas ainda não era o centro, ainda não era o rosto. Só que o tempo mudou rápido. Mais rápido do que qualquer um imaginava. Neymar começou a se aproximar do fim da sua era. E o Brasil começou a procurar alguém novo para acreditar. Alguém que pudesse devolver identidade ao futebol brasileiro. E lentamente, os olhos começaram a se voltar para Vinícius. Mas existe algo cruel nisso tudo. O Brasil não quer apenas vitórias. Quer emoção, quer magia. Quer alguém que faça o futebol parecer arte novamente. E quando um país inteiro começa a projetar sonhos em um jogador, a pressão deixa de ser esportiva. Ela vira emocional. Porque agora Vinícius não joga apenas por títulos. Ele joga contra a saudade de um Brasil que sente falta de dominar o mundo. E talvez seja exatamente isso que torna os próximos anos tão perigosos. Porque o futebol europeu já acredita em Vinícius Júnior. Mas a verdadeira pergunta ainda continua aberta. Ele consegue fazer o Brasil acreditar também? E talvez essa seja a parte mais difícil de todas. Porque o Brasil não compara jogadores apenas com estatísticas. Compara com memórias. Vinícius Júnior não está tentando apenas vencer jogos. Está tentando preencher um vazio. O vazio deixado por gerações que fizeram o futebol parecer impossível. Ronaldinho fazia o mundo sorrir. Ronaldo Nazário destruía defesas como um fenômeno. Neymar carregou sozinho a esperança de um país inteiro durante anos. E agora, o olhar começa a cair sobre Vinícius. Mas existe algo diferente nele. Ele não parece perfeito. E talvez seja exatamente isso que o torna tão fascinante. Porque Vinícius joga com caos, com emoção, com raiva, como alguém que nunca esqueceu tudo o que ouviu no começo da carreira. As críticas, os memes, as dúvidas. E talvez isso tenha criado algo perigoso dentro dele. Uma necessidade constante de provar. Provar que merece o Real Madrid. Provar que merece o Brasil. Provar que pertence ao topo do futebol mundial. E isso ficou ainda mais forte quando o futebol ultrapassou o esporte. Porque Vinícius começou a enfrentar algo maior do que pressão esportiva. Racismo, hostilidade. Estádios inteiros tentando destruí-lo emocionalmente. E por um instante, parecia injusto. Enquanto o mundo deveria estar falando sobre talento, estava falando sobre dor. Mas foi exatamente aí que algo mudou. Vinícius deixou de ser apenas jogador. Virou símbolo. Símbolo de resistência. Símbolo de personalidade. Símbolo de alguém que se recusava a quebrar. E talvez isso tenha aproximado ainda mais o Brasil dele. Porque o futebol brasileiro sempre amou jogadores imperfeitos. Jogadores emocionais. Humanos. Intensos. E Vinícius é tudo isso. Mas existe um problema. Ser símbolo é perigoso, porque símbolos carregam expectativas impossíveis. Agora, cada jogo pela seleção parece maior. Cada atuação é analisada. Cada erro vira debate nacional. E com 2026 se aproximando, a pressão começa a mudar de forma. Porque antes, Vinícius era a esperança. Agora, ele começa a ser tratado como responsabilidade. A responsabilidade de devolver o Brasil ao topo do futebol mundial. E talvez seja cedo demais para isso. Ou talvez é exatamente isso que cria grandes jogadores. Porque algumas estrelas nascem em silêncio. Outras são criadas no caos. E ninguém sabe ainda qual dessas histórias pertence a Vinícius Júnior. Mas uma coisa já parece clara. O menino que o Brasil precisava talvez esteja finalmente aparecendo. Mas é exatamente aqui que tudo fica perigoso. Porque esperança pode virar pressão muito rápido. Vinícius Júnior já não é mais tratado como futuro. Ele virou necessidade. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Quando você é futuro, as pessoas têm paciência. Quando você vira necessidade, elas exigem resultados imediatos. E o Brasil está cansado de esperar. Cansado de quartas de final. Cansado de promessas. Cansado de assistir outras seleções dominarem o palco que um dia pertenceu à camisa amarela.
Por isso Vinícius carrega algo tão pesado. Ele não representa apenas talento, representa uma tentativa de recuperar identidade. Porque durante muito tempo, o Brasil foi reconhecido por algo único: alegria, criatividade, medo nos adversários. Mas aos poucos, isso desapareceu. E agora, quando Vinícius acelera pela esquerda, dribla sem medo e joga com emoção, o Brasil sente algo familiar novamente. Como se parte da antiga essência estivesse voltando. Mas sentir isso também assusta. Porque quanto maior a esperança, maior o medo da decepção. E o futebol brasileiro conhece esse sentimento melhor do que ninguém. 2014 nunca desapareceu completamente. 2022 ainda dói. E o vazio deixado pela possível saída de Neymar cria ainda mais ansiedade. Então o mundo começa a fazer algo perigoso. Começa a olhar para Vinícius como solução. Mas nenhum jogador deveria carregar sozinho o peso emocional de um país inteiro. Nem Pelé carregou sozinho. Nem Ronaldo, nem Neymar. Só que o futebol moderno é cruel. Ele transforma jovens em símbolos antes mesmo deles estarem prontos. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo agora. Porque Vinícius ainda está evoluindo, ainda está amadurecendo, ainda está aprendendo como sobreviver à pressão constante do topo. Mas o mundo não quer esperar esse processo. Quer respostas agora. Quer títulos agora. Quer uma Copa agora. E é aí que 2026 começa a aparecer como algo maior do que apenas um torneio. Para Vinícius, pode ser o momento que define tudo. O momento em que ele deixa de ser o garoto talentoso e vira o rosto definitivo do futebol brasileiro. Ou o momento em que o peso da expectativa mostra que talvez o mundo tenha pedido demais, cedo demais. Porque existe uma pergunta que cresce silenciosamente ao redor dele. Vinícius Júnior realmente pode liderar o Brasil rumo ao topo novamente? Ou estamos tentando transformar esperança em certeza rápido demais? E par 5? E talvez a verdade mais assustadora seja esta: o Brasil não precisa apenas que Vinícius Júnior jogue bem. Precisa que ele devolva fé. Porque durante décadas, o futebol brasileiro parecia inevitável. Quando o Brasil entrava em campo, o mundo sentia medo, não apenas pelos títulos, mas pela sensação de que algo mágico podia acontecer a qualquer momento. E essa sensação desapareceu, aos poucos, silenciosamente, até que o Brasil começou a parecer apenas mais uma seleção forte, e não mais aquela força inevitável que dominava o imaginário do futebol. E talvez seja exatamente isso que torna Vinícius tão importante. Ele faz o futebol parecer imprevisível de novo. Quando acelera, algo pode acontecer. Quando dribla, o estádio prende a respiração. Quando sorri jogando, lembra uma versão antiga do Brasil que muita gente achava perdida. Mas existe um detalhe perigoso nisso tudo. O futebol adora criar salvadores e depois destrói-los. Porque quanto mais o mundo acredita em você, mais brutal se torna qualquer fracasso. E Vinícius está entrando exatamente nessa zona. Agora, cada jogo pela seleção parece carregar significado histórico. Cada grande atuação aumenta a expectativa. Cada noite apagada cria dúvida. E talvez 2026 transforme isso em algo ainda maior. Porque pela primeira vez, ele pode chegar à Copa como protagonista absoluto. Não mais como coadjuvante de Neymar. Não mais como promessa. Mas como jogador que o Brasil espera que resolva tudo. E isso muda completamente a pressão. Porque protagonismo na seleção brasileira não é apenas futebol. É legado. Pelé carregou isso. Ronaldo Nazário carregou isso. Ronaldinho sentiu isso. Neymar viveu isso durante anos. Agora, essa sombra começa lentamente a alcançar Vinícius Júnior. E talvez ninguém realmente esteja preparado para o que isso significa. Porque quando o Brasil acredita em alguém, ele deixa de ser apenas jogador, vira símbolo nacional.
E símbolos vivem para sempre ou desmoronam diante do mundo inteiro. Mas talvez seja exatamente isso que cria momentos eternos. A pressão, o caos, a responsabilidade impossível. Porque algumas estrelas fogem desse peso. Outras se tornam maiores por causa dele. E ninguém sabe ainda qual dessas histórias pertence a Vinícius. Mas uma coisa parece inevitável. 2026 não vai decidir apenas uma Copa do Mundo. Pode decidir se o Brasil finalmente encontrou o novo rosto da sua história, ou se ainda continua procurando alguém capaz de carregar a camisa mais pesada do futebol mundial. E talvez seja exatamente isso que torna a história de Vinícius Júnior tão diferente de todas as outras. Porque ele não está apenas tentando se tornar um grande jogador. Está tentando reviver uma sensação. Uma sensação que o Brasil não sente há muito tempo. A sensação de entrar em uma Copa do Mundo acreditando que o futebol ainda pode ser arte. E isso é muito maior do que números. Muito maior do que estatísticas. Porque o Brasil nunca se apaixonou apenas por vitórias. Se apaixonou por emoção. Por jogadores que faziam o impossível parecer diversão. Por talentos que transformavam pressão em espetáculo. Por estrelas que faziam o mundo parar para assistir. E talvez Vinícius seja o primeiro jogador em muitos anos que consegue despertar isso novamente. Mas despertar esperança é perigoso. Porque esperança cria expectativa. E expectativa cria julgamento. Agora, cada passo da carreira dele parece apontar para um único destino. A Copa onde talvez tudo seja decidido. A Copa onde Vinícius pode deixar de ser promessa e virar símbolo eterno. Ou a Copa que mostra que ainda era cedo demais para colocar sobre ele o peso de um país inteiro. Porque o futebol não perdoa expectativas gigantes. Ele amplifica tudo. As vitórias viram eternidade. As derrotas viram cicatriz. E talvez seja exatamente isso que espera Vinícius nos próximos anos. Não apenas jogos, mas testes. Testes de personalidade, de liderança, de resistência emocional. Porque o mundo já sabe que ele é talentoso. A verdadeira pergunta agora é outra. Ele consegue sobreviver ao peso de ser o menino que o Brasil precisava? Porque uma coisa é destruir defesas pelo Real Madrid. Outra, completamente diferente, é carregar os sonhos de uma nação que vive futebol como religião. E talvez ninguém realmente esteja preparado para esse peso, nem mesmo ele. Mas talvez seja exatamente isso que cria grandes histórias. A pressão impossível, a dúvida constante, o medo de fracassar diante do mundo inteiro. Porque alguns jogadores desaparecem quando o peso aumenta. Outros se transformam em lenda. E talvez 2026 decida exatamente isso. Se Vinícius Júnior realmente nasceu para liderar o Brasil rumo a uma nova era, ou se o futebol brasileiro ainda continuará procurando o próximo grande símbolo capaz de fazê-lo sentir magia novamente. Porque no fim, o Brasil não procura apenas títulos. Procura alguém que faça o mundo acreditar outra vez. E talvez esse garoto já esteja começando a fazer exatamente isso.